Estamos de volta neste segundo bloco do TV Mar News. Quero chamar a sua atenção, fazer essa convocação também. Vem aqui comigo, né? Nós vamos tratar de um assunto importante agora. É hora das informações e orientações sobre os seus direitos e deveres com a Equatorial. Você sabia que é seu direito escolher a melhor data de vencimento da sua conta de luz? É só procurar a Equatorial e escolher. Também é seu direito ter atendimento gratuito e 24 horas. Você pode falar com a Equatorial sempre que precisar, na central 0800 82 0196 ou pelo site equatorialenergia.com.br ou ainda por mensagem de texto, tá? No WhatsApp, no 82 21 26 9200. É importante conhecer também seus deveres. Você sabia que é seu dever manter seus dados cadastrais sempre atualizados e que é preciso manter o livre acesso ao medidor de energia aos colaboradores da Equatorial? Não sabia, não? Pois é, estar bem informado faz toda a diferença. Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Anotou as dicas aí? Pois é, então deixe lá o medidor, viu? Visível para os técnicos da Equatorial. Facilite a vida de quem quer trabalhar e trabalhar dentro dos parâmetros da lei. Tá certo? A Equatorial sempre aqui parceira também do TV Mar News. Falando em parceiro, nós vamos agora falar do crescimento desse cenário que é a indústria automotiva no país e que encerrou o ano passado, em 2023, com resultados superiores às expectativas. As mudanças positivas para o mercado brasileiro foram refletidas no último relatório da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Mas e para 2024? O que o setor espera? Quais as novidades? Quem vai explicar tudo agora é o João Bosco, gerente comercial da Viva Volkswagen aqui em Alagoas. João, muito obrigado mais uma vez pela presença. Prazer também te reencontrar, né? Tivemos uma oportunidade de fazer o trabalho lá na Viva Volkswagen, um dos grandes também trabalhos que nós realizamos aqui, fora daquela esfera de esporte, política, que existe, e você sempre nos acolhe muito bem. Vamos falar um pouquinho de como anda esse mercado automotivo na atualidade. Fidelão, é sempre um prazer estar aqui, nós somos parceiros mesmo. O que esperar do mercado para 2024? Na verdade, eu gosto sempre de contextualizar. A gente vinha de um mercado crescente até 2019 e aí veio a pandemia. O volume de carros vendidos e emplacados diminuiu muito com a pandemia. No pós-pandemia, a gente tinha uma demanda muito grande, mas a gente não tinha capacidade de produção. E aí a capacidade de produção foi adequada à demanda. A gente teve um crescimento leve de 2022 para 2023 e a projeção do crescimento para 2024 é maior. O cenário, de uma forma geral, é muito favorável. As montadoras, elas têm investido muito na parte de tecnologia, conforto. Então, a gente vai ter muitos produtos tecnológicos nos próximos anos. Então, a perspectiva de mercado, de crescimento, é muito boa para 2024. A grande dúvida, as pessoas elas comentam muito, né, em mesas de bar, os amigos ali dizendo: mas comprar um carro zero hoje já não é um grande negócio. A pergunta que faço para quem é especialista como você, João Bosco, e trabalhando numa empresa que tem uma credibilidade, uma tradição, que é a Viva Volkswagen, é negócio comprar um carro zero hoje em dia? Eu gosto sempre de analisar o perfil de cada consumidor. Com a alta dos preços durante a pandemia, muita gente se assustou com o valor do carro. Antigamente se comprava um carro popular na faixa de 50 mil. Hoje, carro popular começa com 70, 80 mil. Então, por conta do preço, o pessoal acha que às vezes é melhor comprar um carro seminovo. Então, analisando os perfis do consumidor, a gente pode identificar que há oportunidades para o mercado de carro seminovo, mas o mercado de carro 0 km eu ainda acho que seja uma das melhores opções, por se tratar de taxas de juros mais acessíveis, o fato da garantia, das manutenções, você não ter preocupação nesse sentido. Agora, falando de garantias, de preocupações, vamos falar das condições de compra, né? Elas estão atrativas, os preços altos ou os preços estão baixos para esse cenário aqui em Alagoas? Taxa de juros, por exemplo, como anda a taxa Selic? Baixando, João? Exatamente. No contexto geral, falando da pandemia, né, os preços de carros subiram muito. A gente imaginava que esses preços não iam reduzir. E, de fato, aconteceu. Os preços reduziram. O preço base dos carros em si permanecem os mesmos. Mas as condições que a montadora e as concessionárias fazem fez com que o negócio do carro zero ficasse muito mais atrativo.
Com a taxa Selic baixando, né, que chegou a ser 13,5% e hoje está na faixa dos 11%, na ponta isso para o consumidor final reflete sim, ainda que pouca coisa, mas reflete sim em condições boas de financiamento. Então, é propício sim, nesse momento, comprar carro zero, analisando o perfil, cada consumidor tem um perfil, e aí tem o consumidor que prefere um carro mais barato, às vezes um carro seminovo mais completo e não um carro zero mais simples, mas o carro zero sim ainda é um excelente negócio com as condições atuais. E a eletrificação? Vamos falar um pouquinho da eletrificação, como anda o mercado dos carros elétricos, de acordo com, e de fato é um bom negócio comprar um carro elétrico. Qual é, inclusive, João Bosco, a diferença dos carros elétricos para os modelos híbridos e outros modelos também existentes no mercado? A eletrificação é a onda do momento, né? Todo mundo falando de carro elétrico. Então, como a gente analisa os consumidores de carro seminovo e carro zero, a gente tem que analisar o perfil do consumidor para carro elétrico. Eu acho que o futuro já chegou, o carro elétrico é o futuro, isso é inevitável, não tem como voltar mais. Eu acho que a gente, principalmente no Brasil, a gente precisava ter uma transição mais suave do carro a combustão para o carro híbrido e para o carro elétrico, mas chegou tudo de uma vez, o híbrido e o elétrico. Então o pessoal fica muito na dúvida. Tem que analisar, por exemplo, o consumidor que compra um carro elétrico para rodar na estrada, por exemplo, que roda muito, não é tão indicado. Por mais que as autonomias dos carros 100% elétricos tenham aumentado na faixa de 300, 400 quilômetros, se for uma pessoa que roda muito, tem que ser uma viagem muito planejada. Para esse consumidor, o ideal seria um carro híbrido, porque no caso de faltar um posto de recarga, ele tem um carro a combustão. A diferença principal dos carros a combustão, híbrido plug-in e 100% elétrico, combustão é o carro normal, gasolina, etanol e diesel. O carro híbrido ele tem um motor elétrico, mas que não dá tração na roda. Esse híbrido, que chama de híbrido leve, ele vai dar um apoio em todos os componentes que movem o motor a combustão. O híbrido plug-in, sim, ele tem tração nas rodas, o motor elétrico atua na tração das rodas e você pode carregar o carro na tomada, nos carregadores rápidos e você tem uma certa autonomia de rodar no 100% elétrico. 50, 60, 70 quilômetros aí rodar no 100% elétrico. E o 100% elétrico é aquele que não tem motor nenhum a combustão, que o motor elétrico atua na tração das rodas e esse sim você tem que carregar sempre para manter a sua autonomia em dia. Agora, para poder fazer, né, esse carregamento, para recarregar esse tipo de... Quando se trata de um carro 100% elétrico, hoje, como anda também essas instalações dos postos que podem ser adaptados para esse tipo de serviço, João? Como é que tem sido acompanhado aqui em Alagoas, por exemplo? Exatamente. Existem empresas, e eu indico que caso você compre um carro elétrico ou um carro plug-in e queira fazer a instalação, que a gente chama de wallbox, né, que é aquele carregador que você instala na sua casa, ou em prédios, ou em algumas empresas, contrate sempre uma empresa credenciada e indicada pela concessionária onde você comprou um carro. A instalação elétrica, nesse sentido, é muito importante. A instalação elétrica da nossa casa, ela oscila um pouco, né? Então, isso não é bom para os carros elétricos. E demora muito. Então, se você fizer o carregamento num carregador instalado por uma empresa credenciada, você vai ter um desempenho muito melhor do carregamento e uma proteção do seu veículo também. Nós estamos conversando aqui no TV Mar News com o João Bosco, ele que é gerente comercial da Viva Volkswagen, trazendo novidades, falando já inclusive de modelos de veículos na modalidade híbrida e 100% elétrico também, nessa linha de atuação onde a tecnologia já tem invadido o mercado brasileiro. E em relação às vendas, o consumidor tem buscado os carros elétricos, os carros nos modelos híbridos? Veja, João, como é que tem sido também essa procura na prática, João? A procura é muito grande, tá? Se de fato os elétricos e as marcas chinesas principalmente, elas vieram muito agressivas, elas conseguem produzir veículos muito bons com preço muito atrativos. Então, existe a procura. Nós estamos no Brasil, na América do Sul, no Nordeste, em Alagoas, tem uma certa dificuldade cultural, eu até acredito, no sentido de entender como é que funciona, qual a necessidade do carro elétrico, mas a procura existe. Os elétricos, os chineses, de uma forma geral, que vendem tanto híbrido como elétrico, tem ganhado cada vez mais espaço no mercado. Você falou dos chineses aí, vamos falar dessa invasão chinesa. Qual a perspectiva das marcas chinesas que estão chegando no mercado, como as demais montadoras estão se movimentando também para acolher em relação a isso, João? As duas principais marcas chinesas que têm chegado aqui no mercado brasileiro é a BYD, né, e a Great Wall.
A BYD ela se destaca porque ela produz toda a cadeia do elétrico, desde placa solar, baterias, inclusive ela produz bateria para Tesla. Então, essa marca ela comprou a fábrica que era da Ford na Bahia, vai produzir carros elétricos aqui no Brasil. Então, a invasão chinesa, eles vieram para ficar, eles têm produtos de qualidade com preço extremamente competitivo. E isso fez com que as montadoras, eu costumo dizer, as 4 grandes, né? A Fiat, a GM, Chevrolet e a Ford, se movimentassem, porque senão, de fato, iria perder mercado. Então, a Volkswagen, por exemplo, anunciou um investimento de 16 bilhões aqui no Brasil até 2028, lançando 4 novos carros. Ela deve produzir também carros flex com motor híbrido aqui no Brasil. Então, as marcas chinesas invadiram o mercado brasileiro e trouxe benefícios. Benefícios em relação a preço, benefícios em condições a produtos também. A qualidade do produto em si é muito boa. E a tendência dessas 4 grandes é que façam a transição do combustão para o híbrido, com opções de carro 100% elétrico também. Sobre orientação, o que é que você dá de orientação para quem está nos assistindo e pensando também em trocar de carro? Qual é o primeiro passo, João Bosco, para aquela pessoa que tem receio de assumir dívidas, né, num parcelamento, por exemplo, de um carro por um prazo extenso, mas que está pensando em trocar de carro, no perfil de cada um desses consumidores? A primeira análise que eu faria é a análise da necessidade. Para que você precisa do carro? Seria um carro mais para uso familiar, um carro uso para trabalho? Segundo, seria o que é que você gosta no carro. Então, você analisa a necessidade, o que você gosta no carro. E a terceira análise é quanto você pode pagar. Se você tem o dinheiro para comprar à vista, é uma excelente opção. Mas avalie a possibilidade de fazer um financiamento e deixar uma certa reserva. Caso a sua opção seja comprar financiado, não comprometa mais do que 30% do seu salário com a parcela do carro, porque não é só a parcela do carro, né? Tem IPVA, tem seguro, tem um combustível, as manutenções. Então, a principal dica é essa, sempre deixe uma reserva. Lembre que também é natural, tem a depreciação do carro, você vai precisar trocar de carro, então se você puder poupar um pouco para na próxima troca ter uma troca mais suave, seria o ideal. Agora vamos falar da realidade do jornalista, João Bosco. Até porque já falamos de carro híbrido, de carros elétricos, mas na realidade do jornalista mesmo. Vamos falar aqui também dos carros seminovos. Como a Viva Volkswagen tem colocado à disposição do público, a partir de quantos R$1.000 tem carros à disposição também? Nós da Viva Volkswagen, né, fazemos parte do grupo JRCA, que são 4 marcas. Nós temos o maior estoque de carros seminovos de Alagoas. Nós captamos dessas 4 marcas, fazemos um trabalho, selecionamos os melhores carros para dispor no showroom de seminovos. Tem carro de todo o preço, Vidalan. Carro de 30, 40 mil, 50 mil, de 200 mil. Então tem para todo o bolso. Todos os carros eles são vistoriados, eles passam por uma vistoria cautelar, né? Uma empresa credenciada que garante que esse carro não teve passagem de leilão, que não foi batido, né? E que tem a sua estrutura intacta. Então, o melhor estoque a gente tem. E tem para todos os gostos, todas as faixas. Da mesma forma que o carro novo tem condições interessantes de financiamento, o seminovo também tem. A gente, com a força do grupo, a gente consegue puxar dos bancos condições mais interessantes de financiamento e a gente repassa isso para o consumidor. E tem um ponto que seduz bastante, sabe o que aqui é, João? É a procedência de quem vende o veículo, né? É uma empresa com procedência, então isso acaba dando uma segurança, né, para quem quer comprar. Sem dúvida nenhuma. A gente tem essa preocupação de fazer esse laudo cautelar quando a gente recebe o carro. Por mais que a gente receba um carro que não atende aos nossos padrões, a gente não vai deixar de fazer negócio. A gente vai vender um carro novo para esse cliente, a gente vai receber o carro dele, mas a gente não vai vender esse carro para o showroom. Normalmente a gente faz um repasse para um terceiro que aí tem seu padrão de venda, vamos dizer assim, para esse tipo de carro. Os nossos carros seminovos do showroom de seminovos, eles são todos 100% aprovados e tem a garantia do grupo em si, de revisão da parte mecânica e de toda a estrutura do carro. Manda um abraço para todos os colaboradores da Viva Volkswagen, João. Vou deixar à vontade para também, nas suas considerações, mandar um recado para o nosso telespectador. Muito obrigado pela presença. As portas da nossa TV Mais e da organização Arnon de Mello sempre abertas também para poder te receber outras vezes, tá certo? Agradeço sempre o espaço, você é sempre um cara muito acolhedor. E a mensagem que eu posso dar é o seguinte: o melhor negócio Volkswagen é na Viva Volkswagen. O maior estoque de Alagoas você encontra na Viva Volkswagen, na Avenida Gustavo Paiva, número 2000. Aguardo vocês lá. E com isso, com a participação do João Bosco, diretor comercial da Viva Volkswagen aqui no estúdio, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, o terceiro e último bloco do TV Mar News. Você não pode perder, tem muitas novidades ainda nesta sexta-feira. Voltamos já.